Boa noite, vocês de casa que estão nos acompanhando aqui pelo canal Centro Espírita Miguel Oficial. Se você está nos acompanhando, sintam-se abençoados pela espiritualidade amiga, que Jesus esteja visitando os lares dos nossos companheiros, levando muita paz e muito amor para todos nós. Pedimos a vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, acione aqui embaixo na descrição do vídeo sobre o jornalzinho Ceareiro. Ele tem muitas informações ali. Está com dúvida em cursos? Dá uma olhadinha lá, vocês vão encontrar. Evangelização? Também vão encontrar no jornalzinho. Tem muitas orientações, muitas informações que vão auxiliar vocês. Queria lembrar, a nossa reunião pública de sexta-feira, às 19h30, ela está acontecendo presencialmente. Então, fiquem conosco. Hoje nós vamos ter a página de abertura que vai ser lida pela nossa companheira Cristiane. Depois nós vamos ter a prece e logo após o nosso companheiro Edson Morgado vai trazer para nós o tema de hoje, mundos de expiação e provas. Com certeza é sempre mais um tema que vai nos auxiliar em nossas reflexões. Por favor, Cristiane, com você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Como página de abertura do livro Antologia da Espiritualidade, pelo Espírito Maria Dolores, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, capítulo 12, Em Louvor da Esperança. Escuta, coração, quando a mágoa te aflija e a incompreensão te zurza implacável e rija, jamais te des aos gritos da exaustão. Revolta é furacão a sacudir o campo, o ninho, a escola, o templo, a casa, e tudo danifica ou tudo arrasa quando vem a surgir. Quando o pranto amarfanha os olhos teus, não mostres tuas lágrimas benditas. Aprende a recolher no campo em que transitas os ensinos de Deus. Tudo na terra é santa aspiração. Serenamente a planta aguarda o fruto amigo, e o próprio fruto anseia estar contigo para a vitória humilde de ser pão. Nasce a fonte cantando a borbulhar, de início é um fio pobre de água mansa, mas porque espera, serve e não descansa, desce ao bojo do rio e acha a glória do mar. O charco espera a mão do lavrador, e um dia plasma em lama, lodo e estrume um jarro gigantesco de perfume a enfeitar-se de flor. Nota que a porcelana aprimorada foi barro que aceitou a disciplina. A pérola mais fina veio na dor da ostra torturada. O violino que atende e se consome por dar à melodia apoio e desempenho, não passava de um lenho na floresta sem nome. Detente, coração, pensando nisso, no mundo que há de belo, grande e santo, é persistência e esforço, canto a canto, da esperança em serviço. Empenha-te a servir, aprender, construir, tolerar. Lembra que o próprio Deus, no mais alto conceito, em tudo é sempre o amor puro e perfeito, porque nunca se cansa de esperar. Após essa página belíssima de Maria Dolores, que nessa noite, Senhor, a gente aprenda e compreenda o quanto é importante perseverar e não cansar de esperar.
porque sabemos que Tu sempre está conosco e que Tu vibras, Senhor, por cada um de nós. Que a gente aprenda a ter o ânimo, a esperança e a fé a ser desenvolvida diariamente e exercida, Senhor. Mestre querido, somos gratos pela noite que nos proporciona, por mais um estudo, mais uma reflexão trazida pelo nosso companheiro Edson Morgado. Por isso nós te rogamos, olhe por ele, envolva o Senhor em suas palavras, para que ele possa trazer as melhores reflexões para todos nós. Senhor, somos gratos pelos passistas que aqui chegaram, por isso nós te pedimos, trabalhe em suas mãos, para que eles possam irradiar o paz a cada um dos companheiros que receberem, a cada um daqueles que estão em casa, que prepararam as suas águas, Senhor, para também serem fluidificadas durante toda a nossa reunião. Pedimos ainda que as águas que ali atrás se encontram também possam ser fluidificadas. Enfim, Senhor, que as Tuas vibrações desçam sobre cada um de nós. E assim nós pedimos o Teu amparo, a Tua luz e a permissão para iniciarmos mais uma noite de reflexão aqui no nosso Centro Espírita Miguel. Que assim seja, graças a Deus. Companheiro, agora é com você. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos e àqueles que nos assistem no YouTube, né? Uma maneira um pouco assíncrona, né? Porque podem estar nos ouvindo futuramente aí em qualquer hora do dia. Isso é muito bom. Bom, gente, o assunto que eu venho refletir com vocês é sobre os mundos de expiações e de provas. Depois talvez eu explique um pouquinho essa imagem aí, né? Mas eu não sei se vocês estão percebendo, assim, eu pedi para ele apagar aqui. Pode apagar essa aqui também. Tá ruim aqui? Dá para você ver bem aí? Dá. Depois a gente vê. Ali, aquela estrela mais luminosa ali, a constelação de Auriga, também conhecida como de Cocheiro, a Capela. E aí a gente vai, mais tarde, aqui entender por que eu mostrei isso aqui, né? Mas vamos seguir. Esse assunto, na verdade, ele está, né, contido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai. Pode passar o próximo, por favor. Mas antes da gente começar a conversar sobre essa categoria de mundos, vamos falar um pouquinho sobre os 5 princípios que é sempre bom recordar do Espiritismo. E aí eu pergunto a vocês, né? Esses são os 5 princípios do Espiritismo: a existência de Deus, a existência dos espíritos, ou seja, da dimensão espiritual e da sobrevivência desses espíritos encarnados, como espíritos imortais que são, a reencarnação, que seria as oportunidades recorrentes de existências físicas, né, para eles promoverem o seu progresso, sua evolução intelecto-moral. Temos a pluralidade dos mundos habitados e, talvez a mais importante do ponto de vista de ferramenta, né, que é a comunicabilidade com os espíritos, que permite, ou que permitiu e que tem permitido a gente conhecer esses outros princípios. Então nós estamos falando dos mundos de provas, expiações ou de expiações e provas. Então, em qual desses princípios está localizado isso, né? Aí não vale, né? Já botei a seta ali, né?
pluralidade dos mundos habitados, né? Então a gente tem que entender que nós estamos estudando esse assunto dentro, né, desse princípio. Pode ir para o próximo. E isso, né, para a gente lembrar, né, na pergunta 55 lá do Livro dos Espíritos, é uma das perguntas que fala, né, e que nos remete aí a esse princípio. Quando Kardec, né, indaga se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E os espíritos estão lá, respondendo com um contundente sim, né, e além disso exaltando aí, né, a ilusória pretensão que os homens têm de se julgarem os únicos seres racionais no universo, né? Vamos à próxima. No comentário dessa pergunta, Kardec, né, faz essa observação. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então é uma argumentação muito forte, né? Mas poderia-se dizer, né? É uma argumentação espírita. E aí eu trago para vocês, dando mais um toquezinho aí, uma frase que Carl Sagan, né, um dos mais ilustres astrônomos do século passado, disse. E aí vocês me vejam se ele não assina embaixo o que Kardec falou. Diz ele: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Vemos semelhança aí nas duas assertivas, né, distanciadas ali de quase um século, né? Então nós estamos falando aqui, né, de ciência. E realmente, meus irmãos, num planeta como o nosso, né, que hoje a gente enxerga mais do que antigamente como um grão de areia, né, nessa imensidão que é o universo, porque a nossa noção do universo hoje, e vai continuar sendo, cada vez que nós nos aprofundamos na sondagem desse universo, maior ele fica. Nós estamos numa galáxia, né, que possui centenas, dezenas de bilhões de estrelas. Orbitando em cada estrela dessa tem vários planetas. Isso nós estamos falando só, isso já poderia ser incomensurável, de uma galáxia. No entanto, a ciência já investigou e já estima que o universo possui cerca de 1 trilhão de galáxias. Então nós estamos falando de 1 trilhão de galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas com vários planetas orbitando. É alguma coisa que a gente não pode, né, nem contar o número de zeros. E como é que a gente vai poder conceber, né, que nessa imensidão nós temos um planeta sendo responsável pela inteligência, né, humana? Então seria muita presunção, como os espíritos mesmo já adiantaram, né, há mais de 160 anos. E mesmo hoje cientificamente, estatisticamente, né, impossível. Vamos ao próximo. Essa questão da pluralidade dos mundos, né, que eu ainda estou continuando aqui a falar, para reforçar, né, o que nós vamos em seguida conversar. Nós vemos reforçado essa questão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse mesmo capítulo, mas lá no início, né, onde nós vemos lá, ó, a casa do Pai é o universo. É uma frase simples, né, mas nos remete a uma verdade incontestável. As diferentes moradas, ele está falando que são diferentes, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então aqui nós não estamos apenas falando na diversidade dos planetas, como possíveis moradas, mas aqui já estamos vislumbrando também a
compatibilidade de cada uma dessas moradas, né, quanto ao adiantamento ou inferioridade intelecto-moral dos seus habitantes. Ou seja, né, compatível ao seu estágio evolutivo dentro daquele conceito que a gente tem de espíritos imortais, mas, né, com uma jornada de evolução, né, quase que infinita. Então é preciso que seja quase infinito também as possibilidades, né, de exercício desse espírito que sempre evolui, né, nas diversas moradas. Né? Mas, de qualquer maneira, se a gente está então agora falando que além das diversas moradas, elas vão obedecer uma certa compatibilidade com esse adiantamento, né, intelecto-moral, foi quando, né, no próximo agora, a gente vê, né, Kardec, através das suas da codificação, faz uma classificação didática, né, porque ela não é totalmente abrangente, que é proposta para representar as diferentes categorias de mundos habitados. Então, vamos começando ali pelos mundos primitivos, ali à esquerda, mais embaixo, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós sabemos que o princípio espiritual ainda possui várias etapas anteriores. Mas quando a gente chega no espírito, na condição de espírito humano, né, nós temos então esses planetas destinados a essas encarnações. Então a inteligência ainda está muito rudimentar. Em seguida, nós temos os mundos de expiações e provas, né, sobre o qual nós vamos conversar mais adiante agora. Né? E que seria, então, né, destinado aí, já tem um avanço da inteligência, né, porém não necessariamente, né, da moral. Ou seja, o mal, no sentido ainda dos várias vicissitudes, né, da alma humana, ele ainda se demora ali. Mas nós vamos voltar a esse ponto. Superior a essa categoria, nós temos os mundos de regeneração, onde a encarnação ainda é necessária, mas o bem predomina sobre o mal. Temos ainda, segundo a classificação espírita, os mundos ditosos ou felizes. Né? E aí o mal não mais existe. Enquanto na regeneração ele prevalece o bem sobre o mal, aqui não necessariamente mais existe. Né? Então há uma superioridade moral e intelectual que determina, né, as diferentes condições ali de supremacia. E finalmente os mundos celestiais, né, que aí já são a morada dos espíritos que já atingiram a perfeição, os espíritos que a gente chama puros ou depurados, né, onde aí o estágio de felicidade, né, se completou. Então era importante que eu apresentasse essa introdução para a gente chegar até o ponto, né, em que a gente vê que dentro dessa classificação os mundos de expiações e provas aos quais nós vamos conversar, né, e que derivam de uma mensagem de Agostinho, de Santo Agostinho, nós estamos mais ou menos por aí nessa gradação. Pode botar o próximo, por favor. Então agora a gente pode nos deter na mensagem de Agostinho, de Santo Agostinho, que ele fala, né, justamente sobre os mundos de expiações e de provas. Então, segundo ele, né, a morada em que nós vivemos, né, justamente pertence a essa categoria. E é por isso mesmo que ele diz, né, eu não preciso falar muito, porque todos nós conhecemos. Né? Seria mais difícil, e inclusive nesse capítulo, né, vai se falar também dos mundos de regeneração, os mundos felizes, né, mas são mundos mais difíceis de se falar porque a gente não tem muitas vezes nem como, né, mesmo aqueles que vieram de lá, às vezes não tem como descrever. Né, mas a gente viu aquelas características que eu acabei de falar em relação aos mundos superiores a eles. Mas, de qualquer maneira, né, basicamente, ele diz, o que caracteriza esses mundos, né, dos quais nós somos habitantes, e somos a Terra sendo uma delas, né, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. É aquilo que eu falei.
A diferença nossa em relação ao mundo primitivo é o avanço da inteligência. E isso a gente pode ver no estágio que a gente se encontra, né, que é muito claro. Né? A gente vê cada vez mais, né, o desenvolvimento da inteligência e a própria tecnologia, né, comprovando essa característica, né, demonstrando, inclusive, que seus habitantes, né, já percorreram, né, uma boa parte da sua caminhada aí evolutiva. Né? Então, o fato de nós nascermos com algumas habilidades, né, significa que a gente adquiriu elas através de sucessivas encarnações anteriores. Né? Seja no mundo primitivo e até mesmo, né, aqui neste tempo que nós estamos, nesse mundo de expiações e provas. Todavia, ele relata, olha lá, que há numerosos vícios a que nos mostramos propensos e que constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, gente, vícios esses, né, que derivam, né, do nosso pouco desenvolvimento moral, que não acompanhou, né, o importante, né, e destacado, né, desenvolvimento intelectual. Então, estimulou-se a inteligência, né, mas muitas vezes o estímulo à inteligência aí foi desviado, né, para coisas que não interessam para a gente como espíritos, né, que precisam evoluir moralmente. Por exemplo, né, a inteligência a serviço do egoísmo, do orgulho, a buscar vantagens para si, para os seus, e normalmente em detrimento de outrem. Então é alguma coisa que realmente escapa ainda, né, desse equilíbrio que nós deveríamos ter. E essa condição de inferioridade espiritual, né, gera, né, uma inadiável necessidade, né, de educarmos todos nós, né, espíritos nesse mundo, nesse outro sentido. Né? E muitas vezes essa necessidade de educação é feita através de quê? Da dor, do sofrimento. Porque se você persevera em usar a inteligência a serviço do egoísmo e do orgulho, o único remédio que a providência divina nos oferece nesse estágio evolutivo é a dificuldade, é o sofrimento. Não é verdade? Por isso que nós chamamos expiações e provas. Expiações no sentido mesmo de reparação e provas no sentido de você enfrentar aquela situação e verificar se você é capaz, né, de passar por aquilo sem usar a inteligência nesse sentido, né, ruim. Né? Vamos lá no próximo. E aí é dessa forma que o espírito amigo elucida. Né? Ele diz: esses espíritos, ainda continuando a descrever a situação nossa, né, como espíritos habitantes desse planeta, têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É o que eu estava dizendo. É a única maneira que nós temos, né? Ele coloca, inclusive, ali as duas situações, né? As questões relativas às dificuldades entre nós, né? Que é a questão da perversidade dos homens, mas as próprias dificuldades em relação à natureza que nos também remetem a uma série de reposicionamentos. Né? A gente vê, né? Sempre que há essas inclemências da natureza, né? Seja da ordem de catástrofes, né? Como até mesmo no caso de uma pandemia que nós tivemos, né, elas trazem grandes lições morais, não é verdade? Há muita mudança no nosso conceito de pensar e de agir. Né? E ele complementa, mais uma aí, Bedinho. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo, eu detesto usar castigo, isso aí é coisa do século XIX, né? A gente pode botar ali assim, ó, é assim que Deus, em sua bondade, faz com que a própria reparação, que é necessária,
né, que a gente chama de expiação, redunde em proveito do progresso do espírito. Então, ao mesmo tempo que ele repara, ele progride, que abandona aquelas vicissitudes. Então, isso faz nos refletir que no mundo de expiações e provas, a dor, seja ela física, seja ela moral, né, atua como processo educativo. Né? Então, o processo educativo, ainda que seja coercitivo, né, no caso aqui do mundo de expiações, ele existe e é para o nosso bem. Isso é importante que a gente lembre disso. Porque às vezes a gente vê assim, somente aquele título de expiação e prova, parece uma coisa ruim. Não, é extremamente apropriado para nos educar e para sermos, né, seres melhores. Vamos à próxima. O Santo Agostinho também nos revela, né, em sua instrução, que há uma diversidade de habitantes. Ele também fala nesse item, né, que me foi dado para interpretar. Né? Então, mesmo nesse mundo de prova e expiação, você tem uma diversidade. Então, ele classificou como selvagens aqueles saídos da infância espiritual. Então, seriam um desenvolvimento junto a espíritos mais avançados, o principal objetivo deles. Eles mesmos não têm pouca iniciativa, então eles precisam estar junto de espíritos mais avançados. Então, vocês já começam a ver aí, né, que essa gradação ela é importante, né, principalmente para esses espíritos. Né? E muitas vezes, sendo selvagens, vieram, de repente, muito próximo daqueles primitivos. Né? Os semi-civilizados, que ele chamou, que poderia, eu botei ali a coisa dos indígenas, né? A gente sabe que isso aqui foi escrito no século XIX, aonde, né, os silvícolas ainda alimentavam, ainda, vamos dizer assim, cabiam, né, dentro da terra aqui numa proporção razoável. Né? Já tinham sido dizimados em grande parte, e a maioria deles já civilizados. Né? Mas ainda havia. Né? Então, de qualquer maneira, né, como ele já falou, alguns já alcançaram o grau intelectual dos mais esclarecidos. Então, são aqueles que, né, já tiveram contato com os mais avançados, já têm, ainda que sejam ainda ingênuos, né, do ponto de vista de evolução, né, eles já adquiriram algum grau intelectual resultante deste contato. Daí poderia até a gente hoje, por conta, né, dos nossos dias atuais, talvez apenas juntar essas duas categorias aqui numa só. E aí ele revela essa outra categoria, que é a dos espíritos em expiação. E ele fala que ele está especificamente se dirigindo aos espíritos estrangeiros, que eles chamam de exóticos. Vamos tentar entender isso, eu vou gastar alguns slides para falar e lembrar aquilo que eu mostrei daquela estrelinha lá para vocês, né, de capela. Então, esses espíritos seriam aqueles que, né, são degradados de outro mundo. Né? Vou explicar um pouco mais isso aí. Mas se eles foram degradados daquele mundo, né, é porque eles então, né, aquele mundo chegou a um determinado patamar, né, evolutivo, em que apesar, né, das várias oportunidades que eles tiveram, eles persistiram no mal e das várias oportunidades que tiveram. E aí eles são, né, banidos daquele orbe, daquele mundo, né, e são trazidos para cá. Mas como eles possuem, né, um grau de inteligência muito maior, eles vão acabar, né, oferecendo para aqueles que, né, estavam aqui, naquela condição de repente acima ali, né, um excelente caldo de, né, passar, né, a parte intelectual. Né. Vamos ao próximo. Então essa revelação, né, de que tais espíritos são exóticos no sentido de vir de outro, né, de externamente, né? A gente fala tanto em alien, né, essa coisa mais... Né, alienígena para a gente é a coisa mais normal no espiritismo, por causa justamente do princípio da pluralidade dos mundos, não é nenhuma, né, surpresa para nós. Né? Não no sentido que a gente, né, vê aqui, de chegar a um disquinho voador, né? A gente fala aqui até mesmo no processo, né, de migração na dimensão espiritual. Quando você vai de um planeta para outro, você, né, se integra aquele planeta num processo de incorporação ou de encarnação, respeitando, né, os
princípios e substâncias daquele mundo. Mas aí você vai lá no livro A Gênese, que dá conta, né, da raça adâmica, que emigrou de um outro orbe para a Terra. Isso está lá. Então, nós estamos falando aqui da codificação espírita, né, codificada lá, né, meados do século XIX. Então, lá no capítulo 11, diz, foi uma dessas imigrações, uma dessas colônias de espíritos vindas de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesmo chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. E povoada de que espíritos estava? Né? Justamente daqueles, né, que Santo Agostinho teria classificado, né, como sendo proveniente do estágio primitivo. Né? E mais uma aí. Ah, tu já botou. Né? Então, continua Kardec lá. Mais adiantada, né, essa que está vindo, do que as que tinham precedido neste planeta, a raça adâmica, é com efeito a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. Tá? A gente vai encontrar isso lá no século XIX. Mas quando a gente chega no século XX, já começa a ter mais informações sobre essa migração. A gente vai encontrar, por exemplo, lá em 1938, próximo aí, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos revela, né, que há muitos milênios, um dos orbes da estrela de Capela, aquela que eu mostrei ali, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Veja, Capela é a estrela. Nós estamos falando aqui de um orbe que provavelmente orbitava, né, em torno de Capela, assim como nós orbitamos, né, em torno do Sol, que é uma outra estrela. Então, Emmanuel nos diz que as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas tal como, segundo ele, está ocorrendo agora conosco. Vai mais um aí, acho que deve estar aqui. E ele dizia, né, continuando lá, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de virtudes e piedade. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Foi então, o próximo aí. Foi então que as comunidades espirituais do cosmos, né, são responsáveis, né, na espiritualidade, deliberaram então localizar aquelas entidades, continua ele, que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Para esses irmãos, então, o processo de expiação. Para os irmãos que estavam aqui, os espíritos que estavam aqui, uma oportunidade ímpar de aceleração do progresso pelo contato com eles. Então, voltando ao nosso ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Santo Agostinho nos esclarece no seu último parágrafo que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Ele está dizendo assim, olha, a Terra é um mundo expiatório, né, mas a variedade desse tipo de mundo aqui é infinita. Né? A Terra é apenas uma dessas possibilidades de morada, né? Mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, novamente, né, sem colocar aqui, né, um sentido pejorativo para isso, né? É apenas compatível com o nosso estágio evolutivo e apropriado à nossa educação de espíritos ainda rebeldes. Vamos adiante. Vamos agora pensar um pouco sobre essas coisas que nós falamos. Né? Desculpa. Eu já ia pular uma fase aqui, né? É porque a gente pode aproveitar aqui na Gênesis, voltando à Gênesis, né? Isso que eu acabei de falar, né? Seria uma reflexão correlata a essa que eu acabei de falar, né? Então, lá na Gênesis, no mesmo capítulo 11 que nos referimos anteriormente,
Está escrito lá, né, na codificação. Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz com que os retardatários avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento. Isso é muito interessante, né? É claro que pode haver, né, uma migração de um espírito que precisa evoluir mais para outro mundo, né, que possui um grau de aperfeiçoamento maior. É uma maneira de você, né, é como a gente faz aqui, né? Se a gente está num determinado grau da escola aqui, para a gente continuar se aperfeiçoando, a gente tem que ir para uma turma onde tenha, né, outro tipo de ensinamento, outro patamar que nós possamos atingir. Agora, muitas vezes, né, como é o caso aqui, a gente pode ter a migração daqueles que são mais aperfeiçoados que nós, pelo menos, né, intelectualmente, e nos trazer essa possibilidade de adiantamento. Então é por isso que ele está falando isso. De qualquer maneira, ele está querendo dizer da sabedoria divina, né, em fazer este contato, né, entre esses espíritos, né, e haver uma diversidade para que haja troca. Né? Sendo que, repito, para uns será um processo expiatório. Né? Eles tiveram uma chance de evoluírem dentro daquele... E aí, muitas vezes, eles têm como... No próprio Evangelho se fala em castigo, né? Mas a gente pode dizer que só foi agora uma necessidade imperativa, né? Compulsória deles, né, através da dificuldade, poderem rever, né, os seus conceitos morais e continuar na rota de aprendizado e de evolução. Né? Pode passar a próxima, que é o último, né, só para a gente... É bom que a gente encerre essa nossa exposição, né, com essa visão mais otimista, né? Porque muitas vezes o fato da gente, né, falar sobre vamos dizer assim, a verdade de que nós estamos no planeta de prova e expiação, né, de expiações e provas, que ainda né, dentro daquela gradação evolutiva aí, né, ainda muito, né, infantil do ponto de vista evolucionário, a gente pode ter uma visão, né, negativa, mas não é, né? A Terra, né, embora seja um planeta de expiação e prova, é um incrível planeta. É uma escola maravilhosa, se a gente pensar bem. Por isso que eu queria lançar aqueles conceitos iniciais para vocês, né, nessa reflexão. Né? Vale lembrar também um outro aspecto, que é o fato que cada uma dessas moradas cósmicas, né, de expiações e de provas, está num determinado grau de amadurecimento, porque... Veja bem, a gente já está há bastante tempo nessa condição de provas e expiações. O que significa isso? Né? Tem umas que já estão no início, tem umas que estão no intermediário, mas parece que a gente está no fim. Né? E tudo indica, então, que a gente está num processo, um período final de transição para uma nova mudança. Isso é o que a gente tem recebido da espiritualidade. Né? Inclusive, o próprio Emmanuel indica que talvez esse período, né, de transição, né, teria iniciado no século passado. Né? Então a gente não sabe quando o fim dará, né? Alguns, né, apostam que seja até o final desse século, né? Mas também jamais a gente deve entender isso como um processo, né, abrupto, né? Não é. E o que esse tudo que a gente aprendeu, né, traz para essa noite? Né? De que, de certa maneira, nós estamos tendo as nossas últimas chances para decidir aí o nosso futuro, né? De acompanhar a Terra nesse processo de evolução, né? Ou a gente ser exilado para um outro mundo. Pô, Edinho, isso não é um pouco catastrófico, né? A gente está certo que a gente não precisa ser anjo, né? E a gente não precisa fazer outra coisa senão, né, o que a nossa irmã, né, Maria Dolores, né, disse, né? A gente não espera, né? A gente não caminha, a gente só
produz coisas negativas antes mesmo de continuar. É só a gente, né, trabalhar e confiar, né, e seguir sempre. Né? Então é o bastante aí a modificação dos nossos preceitos morais, né? A resolução íntima de nos subtrairmos às influências que nós recebemos, porque ele não enganou ali, né? O processo expiatório de provas, ele está submetido, né, a essas injunções, né, do contato humano com as vicissitudes humanas, né? Mas a gente tem que estar direto, né, pensando, né, em desejar o bem e fazer o bem. Ao mesmo tempo, a gente não deve se entregar, acabar aqui, a mensagem mais importante, né, a uma ansiedade descabida em relação a essa transição. Né? O que a gente é agora, nesse momento. Não precisa se preocupar com isso. Né? Afinal, a gente vai continuar evoluindo, nós temos um Pai que é infinitamente bom, evoluindo constantemente, onde quer que nós estejamos nesse universo. As moradas sempre existirão de acordo com nossas necessidades. Isso já não é uma coisa, né, gratificante da gente saber dentro da sabedoria divina e de como é que é o mecanismo de nossa evolução enquanto espíritos imortais? Então também precisamos, né, afastar essa questão de ficar preocupado com essa transição. Nós precisamos nos preocupar apenas fazer o que essa nossa irmã falou, né? É seguir. Seguir com aquele objetivo. O que nós seremos num determinado momento, nós seremos. E seremos encaminhados para aquilo que for melhor para nós, porque, novamente, nós temos um Pai na condição de... um Deus na condição de Pai, um Criador de todo esse universo na condição de Pai infinitamente bom e justo. Então, a gente precisa ter essa noção o tempo todo para que a gente não perca tempo. E aí deixa as coisas naturalmente acontecerem, né? Transição, se não é transição, o importante é a nossa evolução contínua. Né? Então, eu desejo a todos vocês muita paz, né? Espero que eu tenha feito dentro do tempo aí necessário. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Edinho, pela sua participação, pelas suas reflexões. E para encerrarmos, vou pedir que você faça a nossa prece final, por gentileza, viu? Deixa eu... Bom, então, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre Divino, nosso guia e modelo, nosso governador planetário. Vários irmãos na espiritualidade nos abençoam, inspirados nessa referência espiritual. Possamos também nós, nessa noite, agradecer por tudo que nós recebemos, de maneira geral, pela escola que é a Terra para nós, por todas as oportunidades de interação, de aprendizado, que possamos seguir mais agradecendo do que reclamando, para que possamos ganhar tempo no nosso processo evolutivo. Na noite de hoje, Senhor, reconhecemos que temos algumas poucas pessoas na nossa assistência física, mas já percebemos um grande número de irmãos na espiritualidade que nos cerca. Possamos todos nós refletir sobre os teus mecanismos, sobre os teus desígnios, para que, entendendo eles, Senhor, possamos seguir a nossa trajetória nesse planeta de prova e expiação, com mais tranquilidade, serenidade e confiança. Pedimos a Ti, Senhor, que continues abençoando os trabalhos que se realizam nessa casa. Seja no plano físico e no plano espiritual, e que todos os irmãos aqui presentes, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam abençoados por Teu infinito amor. E assim, em Teu nome, em nome de todos os trabalhadores da Tua seara, em nome de nosso Pai, Deus, Criador, acima de tudo, pedimos a permissão para darmos como encerrada essa etapa da reunião. Que assim seja, graças a Deus.
Uma noite no céu